Yo, sou o Taichi, Daijoubu Kai, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vamos ver os top 10 templos e santuários no Japão. Não é um top necessariamente dos melhores, seria dos mais conhecidos, digamos assim. E por que templos e santuários? Porque templo é budista, santuário é shintoísta. Então, por isso essa diferenciação não tá meio a meio, pelo que eu me lembre, e olha o que eu vou falar aqui. Enfim, vamos logo ao vídeo. Bom, eu esqueci de falar antes da intro, mas eu vou dividir, cada um eu vou falar o nome, a origem, né, quando ele foi criado, né, construído e tal, sua divindade, né, para qual divindade é aquele templo ou santuário, né, que é consagrado ali, e como funciona a visita, se é de graça, se tem que pagar, e mais ou menos o que você pode fazer lá dentro. Agora sim, vamos ao primeiro. Sensouji. Então o primeiro deles é Sensouji, um templo budista, né, que fica em Tóquio, Asakusa. Então ele foi construído por 3 homens locais, na área de Asuka, Asakusa, no caso, em 645 d.C., quando esses 3 homens são, 2 deles são irmãos, né, Hinokuma, que encontraram uma estátua da divindade, que eu vou falar com ele depois, que é consagrada naquele templo. Uma estatueta. Enfim, eu acho que não é tão grande. Enfim, no rio ele que tá pescando e tal. Aí o chefe da vila ali, no local, né, gostou daquela estátua, tal, decidiu construir um templo para consagrar aquela estátua, né, aquela divindade. Aí esses 3 meio que deram origem a isso, né, e ele foi... ele é o mais antigo de Tóquio. Bom, agora o histórico de destruição. Putz, eu não lembro se eu falei. Enfim, eu também vou falar sobre o histórico de destruição. Ele foi basicamente destruído por completo durante o bombardeio da Segunda Guerra, né, em 1945. Mas ele foi reconstruído logo após, no pós-guerra, né, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, com doações do povo japonês como um todo, né. Isso tem um simbolismo de reconstrução, né. Afinal, teve aqueles bombardeios, né. Isso é algo divino, né. É reconstruído e tal, também dá... Como é que é? Se fosse vontade, esse ânimo ao povo que estava precisando, né? E a estátua era da divindade Bosatsu, ou Kannon. Vai ter aqui o nome todo e a imagem deles. Já deve ter passado várias imagens de Asakusa, acho que todo mundo conhece. Ele também, né? Enfim, aqui é a divindade, né? Que é o Kannon, né? Que ele é o Bosatsu, da compaixão, né? E a estátua que eles contaram era de ouro. Esqueci de falar, eu tô esquecendo muita coisa. Mas acho que dá muito a entender, né? Então, a entrada é gratuita. Até porque você já viu um monte de imagem, né? Acho que vocês viram aqui, né? A entrada, onde tem essa lanterna grandona do Kaminarimon, né? Você vai passar por ali. Tem a rua comercial, que eu já vi, você deve ter visto. Se passar no YouTube, tu vai achar, né? Você compra o Omikuji, que tem ali também. E ali também tem um caldeirãozinho, né? Tipo um caldeirão. Enfim, que tá saindo fumaça, que você é banhado com aquilo, né? Que dizem que você se banhar com isso costuma trazer saúde para a pessoa, né? Fushimi Naritaisha. Bom, agora vamos falar sobre o Fushimi Naritaisha, né? Ele fica no sul de Kyoto. Foi fundado em 711 d.C. pela família Hata, clã Hata. Que eles são descendentes de chineses, né, que foram ao Japão, né, eu falar vieram, mas eu não tô no Japão, ainda não tô. Na época Kofun, mais ou menos no período Kofun, porque estava tendo muito intercâmbio, né, o Japão pediu ajuda ao governo chinês ali na época, né, que tem dinastia, enfim, o que é a China hoje. Aí, os chineses mandaram arquitetos para ensinar os japoneses como construir casa, arquitetura. Nessa época que levou o budismo. Enfim, aí são descendentes dos chineses que foram ao Japão.
Esqueci de falar que como eu falei, cada templo e santuário é budista e shintoísta. O primeiro é o templo budista. O segundo, o Fushimi Taisha, é um santuário shintoísta, né? Então, agora voltando certinho aqui. O histórico de destruição dele, o complexo principal, né, a parte principal do templo, sofreu vários incêndios durante uma rebelião, período Muromachi, né, especialmente a guerra do Kyonin, que foi o que deu origem ao período Sengoku, né, que é depois do período Muromachi. Finalzinho do período Muromachi que teve isso, para ter... tá tendo problemas na ascensão para quem sucederia o trono, né? Seria o Shogun ali, que na época era o Shogunato dos Ashikaga. Aí teve essa batalha que deu origem ao período Sengoku, que era de guerras para ver quem seria o próximo Shogun, né? Aí depois disso, né, teve essa destruição, ele foi reconstruído em 1499, né? Ele foi destruído em 1467, depois reconstruído em 1499. E a divindade que é consagrada o Fushimi Taisha é o Inari Okami, né? Conhecido deus shintoísta do arroz, da agricultura, dos negócios e prosperidade comercial. Bastante coisa que ele... para que ele é, né? O que ele representa. E os mensageiros do Inari Okami são as raposas, que já deve ter visto no local. Normalmente conhecido como Inari, sempre já liga a raposas, né? Tá mostrando imagens de como seriam essas raposas. Normalmente, eu lembro dela no Exorcist, né? Blue Exorcist. Um último anime aqui que eu esqueci agora. Eu vou mostrar aqui, também tem, né, essas raposinhas, normalmente conhecidas assim. E como funciona a visita? Aqui ele é aberto 24 horas, né? A entrada também é gratuita. Né? A visita consiste em caminhar pelas trilhas que tem. Eu vou mostrar mais ou menos como é que seria a trilha. Esse é o santuário que tem aqueles toris, aqueles portais vermelhos, vários, assim, milhares, que você vê entrando assim, aparecem várias coisas. Tem até na corrida protagonista do filme Memórias de uma Geisha, que ela passa por ali. É bem emblemático e extremamente conhecido essa parte, né? Agora sim, vamos ao próximo. Kinkakuji, que tem outro muito conhecido, né? Conhecido como Pavilhão Dourado, né? Também fica em Kyoto. Só que aqui é o norte. Fushimi Taisha é o sul de Kyoto. Ele foi construído originalmente, né, em 1397 para ser o local de descanso do Shogun Yoshikaga Yoshimitsu, quando ele se aposentou, né? Mas após a morte dele, né, foi convertido e o filho dele converteu seu local como um templo, né, zen budista da seita Rinzai. Tem várias seitas e coisas, como dá pra ver, esse aqui é um templo, né, que é budista. A história de destruição dele. Ele sobreviveu milagrosamente à Guerra de Onin, que eu falei. Mas ele foi queimado em 1950 por um jovem monge ali, novato, fanático, muito doido, queimou ele. E o pavilhão atual, ele foi reconstruído em 55, né, 1955. Mas aí em 1980 foi dado uma outra camada, ainda mais espessa de ouro, na parte que ele é dourado, que geralmente é a parte de cima, né. Aqui não tem exatamente uma divindade assim, tem abrir com as relíquias sagradas de Buda, tem estátuas religiosas ali. Como ele é um centro de coisas assim para juntar, ele se tornou... Aí ele não tem exatamente uma divindade ali, é meio que amplamente de coisa do budismo. Esse aqui, a entrada, você já tem que pagar, sabe? 500 ienes. Aí o ingresso que fosse um amuleto, o Mikudi, que eu vou mostrar aqui, né? Aí nessa visita você passa pelo jardim que é muito bonito, tem imagens aí. E você vê um espelho d'água, tipo, não é permitido você entrar no pavilhão em si. Você pode chegar um pouco mais perto, tirar fotos e coisa do tipo. E uma curiosidade, que tem um Kinkakuji, né, um pavilhão dourado aqui no Brasil, lá em São Paulo, né? Ele é a única réplica autorizada a ter, sim, fora da Ásia, né?
Ele foi inaugurado em 1970 aqui. Então, esse é mais perto pra gente aqui do Brasil ir, né, de visitar, do que ter que ir lá no Japão e ver o exatamente original, que isso não é falsificado, né, é uma réplica que foi atualizado pelo próprio tempo, dessas coisas. Então, é semelhante, é legal. Quem sabe eu dou uma olhada, já que é mais perto do que eu ir pro Japão, né? Mas eu vou ver o do Japão também. Vamos ao próximo. Todaiji. Agora eu vou falar sobre o Todaiji, que aqui também é muito conhecido, é um templo budista também. Fica agora em Nara, na região de Nara. Foi fundado em 752 d.C. pelo imperador Shomu, para servir, esse aqui que é para servir como uma central de toda a rede de templos ali da época, né, de templo budista, não o anterior, né, o Kinkakuji, eu acabei falando que seria mais para ser essa central da rede. Na verdade é esse aqui que é. Esse daqui foi destruído por incêndio 2 vezes, né, guerra civil em 1180 e em 1567, né. O salão principal, né, ele foi reconstruído em 1692, né. Ele nem tem o tamanho original, eles não conseguiram replicar aquela majestosidade, né? Mas ele ainda assim é muito grande, porque ele tem que abrigar o grande Buda, né? Que é a divindade consagrada nesse templo, né? Seria Rushana Butsu, Buda Vairocana Shana. Desculpa aí a minha pronúncia, porque isso aí geralmente tem um jeito mais chinês ou indiano de falar, já que o budismo começou na Índia, então tem esses nomes, né? Mas ele é mais conhecido como Daibutsu, que seria o grande Buda de Nara. É uma estátua de bronze de 15 metros, você vai estar vendo ela aí. Essa aqui também a entrada é paga, cerca de 800 ienes, e o acesso é passando pelo imponente portão Nandaimon, que vocês também vão estar vendo aí. Você também pode ver, esse aí tem um outro Buda pequeno do lado, e além disso, numa pilastra mais atrás da estátua do grande Buda, tem um buraco que dizem que tem tipo o mesmo tamanho da narina da estátua. Quando você passa por isso, se você conseguir passar por ali, prosperidade, né, uma iluminação na sua próxima vida, porque no budismo tem reencarnação que você vai encarnando até atingir a iluminação. Vamos aqui ao próximo. Kiyomizu-dera. Isso aqui também fica em Kyoto, mas no leste, né? Gashayama. Foi fundado em 778 d.C., né, pelo monge Entin. Acho que assim se pronuncia. Ele também foi destruído. O histórico de destruição dele indica que ele foi destruído mais ou menos umas 10 vezes. Foi incendiado 10 vezes. Nossa Senhora. A estrutura atual, que a gente conhece com aquele enorme terraço, que muitos já devem ter visto também, e quem viu o trailer ou jogou a demo do novo Onimusha, né, Way of the Sword, que tem um Miyamoto Musashi, quero jogar muito esse jogo. Não sei se vai rodar direito no meu PC, no notebook. Eu queria jogar. Foi muito legal, Miyamoto Musashi, Onimusha. Enfim, focando. Ele não tinha aquela varanda enorme, né? Ele foi construído assim, aquela enorme varanda foi encomendada pelo Shogun Tokugawa Iemitsu em 1633. Se eu não me engano, acho que ele é um neto do Tokugawa Ieyasu. E a divindade consagrada no Kiyomizu-dera é o Juijimen Senju Kannon, né? Também um Kannon, mas esse aqui é conhecido por 11 faces e 1000 braços. É muito braço. Nossa, parece o... Tem uma carta de Yu-Gi-Oh! Que é o Senju de 10 mil mãos, que é como se fosse isso também. Tem aquele Buda grandão lá que o Hashirama, Naruto, invoca lá, de madeira. Enfim, sempre me empolgando vendo coisas da cultura pop, né? Então, mas como funciona a visita? Aqui também tem que pagar, por volta de 500 ienes, né? Você, após cruzar terraços, indo naquele terraço, né? Você vê, tem uma vista panorâmica de todo Kyoto ali. Tem uma cachoeira ali perto pra você visitar também. Então, pra você beber dessa água que flui ali, né? Tem 3 canais que fluem dessa cachoeira.
dizem que traz benefícios diferentes, porque são 3 canais, né? Uma é saúde, longevidade, né? Ou tem sucesso ou uma vida amorosa afortunada, né? Se você beber dos 3, você anula o efeito de cada um, porque você foi muito ganancioso, né? Acho que dá para escolher no máximo 2. Qual você escolheria desses 3? Putz, eu acho que eu ia saúde, longevidade e na vida amorosa. Coisa minha. Sucesso nos estudos. Você vai ter saúde e bastante vida, então você pode estudar bastante tempo, né? Então acho que dá bom. Minha escolha. Quais são de vocês aí? Vamos ao próximo. Santuário de Tsukushima. Bom, esse aqui fica na ilha, na província de fica na ilha de Tsukushima, em Hiroshima. Acreditou que era originalmente de 593 depois de Cristo. Mas a forma que ele tem hoje, ele ganhou em 1168, que foi financiado pelo poderoso senhor de guerra Taira no Kiyomori. O Kiyomori foi um grande senhor de guerra e tal dentro da família Taira, um representante muito grande da família Taira, que é muito importante no período Heian. Então, depois eu falo mais sobre o clã e desses personagens, mas ele era muito importante. E o histórico de destruição dele, como ele foi construído perto do mar, tipo, basicamente no mar, tem coisa flutuante dele, tem ondas muito grandes, quando tem tufões ali, ele sempre é destruído, tem algum dano que ele é sofrido. Mas quando ele sofre muito assim, ele sempre tenta reconstruir ele da mesma forma para manter esse estilo arquitetônico muito original do período Heian, né, que é um símbolo dele, já que ele foi construído desse jeito. E é sempre bom manter a forma como ele foi feito, né? A divindade aqui, na verdade não é uma, são 3. 3 filhos do Susanoo no Mikoto, né? O Susanoo, irmão da Materazo. Que é a Ichikishime. E complicado mesmo, eu lendo aqui é complicado. Ichikishima Hime, Tagorihime, Tagitsuhime. No Mikoto, todas elas têm isso aí que representa essa parte divina, né? Mikoto. Essas são unidades protetoras do mar, marinheiros e das viagens, né? Como funciona aqui a entrada? Aqui também é para água, afinal tem que reconstruir ele várias vezes, já que ele está sempre tendo influência do mar, das ondas, do fundo, do clima para estragar, né? Todas as estruturas são interligadas, né, por passarelas, né, suspensas assim na água. Aí você vai passando de um para o outro para sair, né? E tem aquele Koen Kotori também no meio do mar, que quando a maré está bem cheia, parece que ele está no nada, porque o mar reflete assim, o céu. É muito bonito, eu vi uma imagem dessa, muito bonito. Vou tentar procurar ela e deixar por aqui. Muito bacana, esse aqui é realmente muito bonito. O santuário de Tsukushima. Vamos ao próximo agora. Meiji Jingu. Vamos a mais um santuário shintoísta, que eu acho que eu esqueci de falar. O anterior era um santuário, mas está consagrando divindades shintoístas, né? Dá pra saber que ele é um santuário, mas eu devo ter botado na legenda, né? Desculpa por ter esquecido. Enfim, esse aqui fica em Shibuya, Harajuku, né, em Tóquio. É estabelecido que ele foi criado em 1920, porque ele é bem novo, né? Foi feito para homenagear o imperador Meiji, né? E a imperatriz Shouken, esposa dele. Como eu já disse no outro vídeo aqui, seres humanos podem se tornar um kami. Seres humanos que fazem coisas muito grandes, como o imperador Meiji, que fez a restauração Meiji, o Japão se modernizar, Tokugawa Ieyasu, Nobunaga, e vários outros pessoas extremamente importantes acabam sendo venerados e se tornando um kami. Bom, história de destruição. Ele também foi completamente destruído no bombardeio, né, da Segunda Guerra Mundial, mas a sua reconstrução foi feita em 1958, né, por meio de esforços do povo japonês. Eles ajudaram a reconstruir isso, né?
porque é do imperador, família imperial, extremamente importante. Então, como que ele representa, é feito para consagrar um imperador Meiji, né? Tinham que fazer isso, né? E como a divindade é consagrada lá? Já falei, imperador Meiji e imperatriz Shouken, né? A visita é gratuita, a entrada aqui é gratuita. Ele fica localizado num local cheio de floresta, né? Tem mais de 100 mil árvores ali, então é o que você faz, né? Você vai lá no templo, vê ele e tem essa arborização, essa floresta criada artificialmente para poder você visitar. E tem uma coisinha a mais aqui, que são fotos que um amigo de uma amiga japonesa que eu tenho tinha mandado para ela. Aí ela falou comigo que ia perguntar se eu podia usar e falou que eu posso usar. Então aqui tem a foto de como é o santuário, as coisas que tem aqui, um torii aqui de madeira, né? Bem bonito. Um dia eu vou visitar lá e vou tirar minhas próprias fotos. E quero agradecer ao amigo aqui que me permitiu usar as fotos que ele tirou. E obrigado à minha amiga também, Hiroko-san, que perguntou, ofereceu as fotos também. Vai ter mais fotos que a amiga Hiroko-san me passou, então eu já vou agradecer. Obrigado. Arigatou gozaimasu. Ao próximo agora. Nikko Toshogu. Bom, aqui, como tá no nome, né? Ele fica em Nikko, né? Na província de Tochigi. E ele é um santuário shintoísta. Ele foi construído originalmente em 1617, né? Mas o complexo foi expandido em 1636, né? Pelo terceiro shogun, o Iemitsu, o neto do Tokugawa Ieyasu, para servir como mausoléu definitivo do avô dele, Tokugawa Ieyasu. Então aqui é consagrado, né, o Tokugawa Ieyasu, como eu tinha falado antes, que ele também se tornado essa divindade. Né? E a história de destruição, diferente aos outros tempos, né, ele escapou da maior parte da destruição, guerras, incêndio, graus de isolamento, né, onde ele fica na montanha. E como tem como ali tem o mausoléu onde fica o Tokugawa Ieyasu, na época do Shogun Tokugawa, shogunato da família Tokugawa, ele foi bem protegido, né? Ninguém iria destruir ali, porque senão o shogunato iria acabar com a pessoa, né? Que estariam profanando o local daquele, né? Que construiu e fez o período Edo, o shogunato Tokugawa acontecer, né? Aqui você tem que pagar também para poder entrar. São 1.600 ienes, bem caro, né? Ele é extremamente extravagante, né? A ornamentação dele é bem extravagante, meio diferente do que é um santuário shintoísta comum. A maioria deles não tem tanta coisa assim, né? E aqui também tem outras coisas bem turísticas e que a maioria das pessoas conhece, que aqui está a imagem dos 3 macacos sábios, né? Aquele que não fala o mal, que não vê o mal, que não escuta o mal. Então, tem essa outra coisa para chamar a atenção, que faz as pessoas visitarem, né? O túmulo do Tokugawa Ieyasu, a escultura desses 3 macacos. Também tem um que é o gato dormindo, que é conhecido como Nemuri Neko. Voltando. E aqui também tem fotos que você me mandou, vídeo também. Eu vou passar. Aí tem a imagem aqui mostrando que quando você entra lá, você passa pelo portão Karamon, né, e conhecido como um tesouro nacional ali do Japão. Você encontra a parte principal do santuário Nikko Teshogu, que é a parte principal onde abriga ali a divindade venerada, fica nessa parte principal. Obviamente, já que é a parte principal. O Nikko Teshogu usa uma arquitetura chamada de Gongen Zukuri, que é onde o Raiden, que eu vou explicar o que Ishinoma e o Honden ficam conectados, né? Frente para trás, mostrar como é que funciona essa conexão, esse estilo de fazer, né? Então tem essas coisas aqui nele que faz ele ser tão diferente, extremamente extravagante também.
Kotokuin. Agora mais um templo budista, que é o Kotokuin, fica em Kamakura, província de Kanagawa. Aqui também tem um grande Buda de Kamakura, também tem um grande Buda aqui, mas ele é um pouco diferente, ele é menor do que o de Nara e tem as suas características, né? Aqui a criação, aqui o Buda também é feito em bronze, mas a criação dele, parece que a estátua começou a ser feita, né, fundida, né, o bronze, em 1252. Acredita-se que foi financiado pelo monge Joko, através de doações que ele pediu aos fiéis para poder construir isso. Mas no site do Kotokuin falou que é só uma hipótese, não tem confirmação, e a estátua não se sabe quem fez a estátua, porque não tem nenhuma assinatura do artista que fez ela, né? Era uma comum, às vezes, ter e saber quem é, para saber quem é que fez também, né? Ele, o histórico de tradição dele, o Buda aqui, o grande Buda de Kamakura, como no Todaiji, ficava dentro de uma estrutura, né, para poder proteger a estátua. Mas a estrutura não existe mais. Diz que foi destruída, né? Teve vários tufões que foi destruindo e tal, foi reformado um pouquinho, foi destruindo. Mas aí teve um tsunami enorme, 1498, que destruiu por completo. Aí o Buda ficou ao ar livre, fora. Ele continua até hoje. Só foi descoberto que ele tinha coisa, né? Que tinha uma casinha para ele. Escavações, viram uma estrutura ali que era feita, uma estrutura que era usada para construir na casa, no caso assim dele. Que a divindade consagrada aqui, né, o Buda Amidabutsu, né, conhecido o Buda da luz infinita. A visita aqui também é paga, 300 ienes. A principal atividade aqui é para você contemplar, né, olhar a estátua, que é bem grande, de 11 metros e 3 centímetros, né, 30 centímetros. E também para você pagar mais 50 ienes, você acaba visitando. Você pode entrar dentro dele, que tem um buraco atrás do Buda, que você pode ver como é que estão, como é que as placas de bronze foi soldada para fazer aquela estátua, né? Bem interessante. Vamos agora ao último. Ise-jingu. E o último agora seria talvez o mais importante para o shintoísmo, que é o santuário shintoísta, que é o Ise-jingu, na província de Ise, em Ise, na província de Mie. Tradicionalmente, ele é datado que ele foi feito no ano 4 a.C., né? Que ele é, como eu falei, é considerado o centro espiritual do Japão, a parte principal. Porque aqui é venerado a Amaterasu. Amaterasu no Omikami, que é a divindade principal do shintoísmo. Tem ligação direta com a família imperial. Por quê? Data da sua criação também, isso que o imperador Suinin pediu para sua filha escolher um local definitivo para venerar a Amaterasu,
porque a veneração era feita em outro local, mas tiveram que tirar dali e foram ir para um outro local. Aí essa princesa dita que ela recebeu a mensagem, né, onde é que seria da própria Amaterasu. Então foi escolhido esse local, aí ele foi feito aqui, né? Então ele é a parte principal. E uma coisa diferente desse aqui, nesse santuário que acontece com os outros, é que ele é destruído a cada 20 anos. Eles mesmos destroem, no caso seriam desmontados, destroem, e montam ele em outro local, ali perto, que isso simboliza a renovação, né? A Amaterasu, de certa forma, a renovação. O Japão está sempre se renovando, sempre novo, sempre imponente, forte. Porque quando você reconstrói, você usa madeira nova que vai aguentar mais terremotos, mais as intempéries da natureza, né? Então, ele nunca sofreu muito com guerras e nem catástrofes, talvez pela parte principal ou pelo local onde ele fica nunca ser visto como importante de ser destruído, talvez. A visita aqui é gratuita, né? Ele é dividido em 2 complexos principais, chamados de Gekko e Naiko, cercado por várias cedros, árvores assim, bem antigas, né? Mas aqui você não pode ver muito, você só vê as partes mais externas deles, assim, a parte interna. Nenhum cidadão comum pode entrar, somente a família imperial e os sacerdotes principais daquele tempo, né, que podem ir, porque ali tem tesouros do imperador e da própria Amaterasu. Então só a família imperial e sacerdotes da família imperial, né, que podem entrar ali. Até porque é quase como o coisa do imperador, porque é dito que o primeiro imperador do Japão é descendente da Amaterasu. Acho que é tipo neto. Então, pessoas comuns não podem ir. E esse aqui eu também tenho mais fotos e vídeos que a minha amiga Hiroko-san mandou para mim. Aqui, ó, nessa imagem aqui, eu tô olhando aqui para poder ver como a imagem vai mostrar aqui, né? Vai estar aparecendo aqui, né? É onde está o santuário exterior, né? O santuário principal exterior que ó, as pessoas podem ver, né? Nós temos o santuário que fica na parte mais externa, né, onde as pessoas podem ver. Não é aqui onde é venerado a Amaterasu, aqui onde venera uma outra divindade, que é o Toyoke no Mikami, que seria o que preside, é o que vai dar refeições, né, a comida à Amaterasu. Então, ele é um cara importante, né? Tem que ser venerado também. Eu digo também que ele foi tirado também de outro local, levado até aí, né? Já que ele dá a refeição à Amaterasu, ele tem que estar mais perto de onde estaria a Amaterasu, né? Aqui, essa imagem aqui, é onde vai ser construído o próximo o próximo santuário principal, né? Que eles vão destruir e vai ser feito ali, né? Então ali já está feito. Já está o local ali, o próximo tá previsto para 2033. Logo, logo ali já vai começar a construção ali, né? Aqui tem outro portão Tori, né? Que fica a entrada do santuário interior aqui. Tem uma pontezinha também. E aqui fica a entrada do santuário principal, né? Santuário que eles chamam de Eterno, né? Do grande santuário de Ise. Que além do portão Tori ali fica o edifício. É ali que está o salão principal onde ela é venerada. Minha amiga também me mandou essa tampa de bueiro, que está fazendo uma representação do que seria uma peregrinação inspirada na obra do Tagawa Hiroshige, conhecido como Peregrinação a Ise, né? Balsa de Miyagawa, onde as pessoas foram lá para Ise, onde tem um templo e tal. Bom, é isso, meus amigos. O que vocês acharam? Queria fazer um vídeo menor, mas acho que eu falei demais e ficou grande, 41 minutos. Bom, me digam o que vocês acharam, qual você achou mais interessante, qual você gostaria de visitar. Eu quero ir em todos. Pra mim é isso. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, podem comentar aqui, né? Se possível, me mandem
o link onde você achou, fala em qual site que foi, o livro, que eu gosto de saber mais. E quero passar a parte mais correta possível do que eu consigo achar. Se vocês puderem me ajudar, vai ser melhor ainda, né? Que aqui meu canal é pra isso, é pra gente divulgar coisa que eu tanto amo, que é a história e cultura do Japão. Se puderem me ajudar, se vocês também gostarem, mandem aqui livros e coisas que para eu saber melhor nas partes que eu errei, ou de maneira geral. Eu vou amar muito isso. Então, até a próxima, meus amigos.